Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Meu nome é Patrícia Lins, eu sou engenheira eletricista e de segurança do trabalho. Este é o quadro Engenharia Lesta, quando nós gravamos conteúdos rápidos para que possamos discutir algum tema específico sobre engenharia elétrica ou de segurança. E hoje nós falaremos sobre os cuidados com a segurança em subestações. Nós sabemos que uma subestação é um conjunto de instalações e equipamentos que funcionam de forma integrada para poder distribuir, seccionar e fornecer energia elétrica para um processo ou para um agente consumidor qualquer. Seja as residências, sejam edificações comerciais, sejam unidades dentro de uma própria indústria, as subestações, portanto, são esses conglomerados de equipamentos que funcionam com base em circuitos elétricos e magnéticos. E aí, quando nós estamos na graduação, nós estudamos eles separadamente, mas sabemos que o funcionamento deles é integrado e por isso as noções sobre compatibilidade eletromagnética elas são tão relevantes. Porque à medida que eu instalo todos esses equipamentos, cada um com o seu campo elétrico, magnético, e eles começam a operar e agir em conjunto, é de se esperar que haverá algum tipo de interferência ou interação entre eles. Mas o que nós estamos querendo falar aqui é sobre o aspecto de segurança. Em geral, quando entramos numa subestação, precisamos estar alertas em relação ao risco a que estamos submetidos. A instalação subestação, portanto, já oferece um perigo, mesmo que nós não vamos realizar nenhum serviço lá dentro. Por quê? Porque tem o funcionamento do campo magnético girante, por exemplo, do estator dos motores elétricos, tem o fluxo magnético concatenado nos transformadores que porventura estejam presentes no local. Então, mesmo que eu não toque em nada, eu já estou submetida a riscos, digamos assim, que são invisíveis e que ficam difíceis para o leigo ou para a pessoa comum que não tem esses conhecimentos antever. É por isso que todos precisamos ser advertidos em relação a esses riscos. Desde o início da teoria eletromagnética, quando no experimento de Ørsted, ele verificou que a passagem da corrente elétrica por um condutor gera um campo magnético em seu derredor, e depois, com os conhecimentos aprofundados e esmiuçados da lei de Biot-Savart e lei de Ampère, nós passamos a quantificar esse campo magnético. E então, nesse íntere, uma simples inspeção visual é cercada de riscos em relação aos quais o trabalhador precisa estar informado para que não lhe ocorra algum evento indesejado. Então, nós não estamos apenas submetidos ao risco de uma subestação quando vamos intervir nas instalações elétricas, mas uma simples observação pode ser convertida num momento catastrófico e num acidente. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que haja nessa subestação um barramento elétrico não blindado que está conectado nas entradas de um transformador de alta tensão. Esse barramento por si só, ele promove uma ionização do ar no espaço em derredor. E é por isso também que nós não devemos adentrar uma subestação portando adornos metálicos. E por quê? Isso daí pode, através da interação com o campo magnético, nos favorecer uma atração a essas instalações elétricas energizadas e o nosso corpo oferecer a passagem mais fácil para a condução de corrente elétrica. Já houveram diversos acidentes na área industrial, inclusive envolvendo pessoas habilitadas e autorizadas sobre o fato delas portarem adornos metálicos e se aproximarem de instalações elétricas energizadas sem proteção. Outro cuidado importante é de, quando nós visitarmos uma subestação, além de não apontar para os objetos, para os equipamentos, porque nós sabemos da existência do poder das pontas, nós também precisamos tomar o cuidado para não encostar em nada, porque em geral nós presumimos que as carcaças metálicas dos equipamentos estão aterradas, mas isso nem sempre é verdade. Então podem haver ali sobre a carcaça dos equipamentos correntes de fuga que não estejam aterradas e que, portanto, ao tocar, esses equipamentos, eu acabo funcionando como um caminho mais fácil para a passagem dessa corrente. Outro perigo também, que é muito importante da gente discutir,
É um especial cuidado em relação a dias úmidos, principalmente se nós estivermos falando sobre subestações elétricas ao tempo, desabrigadas. Por quê? Porque a umidade presente do ar acaba diminuindo a rigidez elétrica do mesmo, e aí as manobras de chaves, elas acabam, com a formação dessas centelhas, tendo um risco a mais adicionado. E se estiverem ali próximas, naquele momento de operação, pessoas que não estão relacionadas com a intervenção dessas instalações, elas podem, portanto, estar mais submetidas à influência de um acidente, que é um evento indesejado. Além disso, também é importante que nós estejamos atentos em relação aos condutores elétricos. Sabemos que os condutores têm uma proteção, em alguns casos uma cobertura, e também o fato de ter falhas nessa isolação pode provocar acidentes. Na verdade, um perigo adicional se inadvertidamente alguém tocar nessas partes elétricas energizadas. E aí, mesmo que nós sigamos as boas práticas de projeto e todas as normas na execução do projeto das subestações, na verdade nós nunca temos como garantir 100% a adesão às normas. Então, na dúvida, sempre vale aquela regra de ouro. No caso de intervenções elétricas, sempre testar antes de tocar. E no caso de pessoas que vão fazer visitas e que não vão ter nenhum tipo de intervenção, nunca encoste em nada. Essa presunção da desenergização, ela pode ser muito perigosa e colocar vidas em risco, porque nós nunca vamos ter como garantir uma condição absoluta de equipotencialização e aterramento das instalações. Além disso, nós sabemos que pela própria NR10 nós temos o conhecimento das zonas de delimitação, zona de risco, área controlada e área livre. Na prática, se nós estamos diante de uma instalação de nível de tensão de 15 kV, preservar uma distância de cerca de 1,5 para as fontes de risco ou equipamentos energizados é uma faixa de segurança. E assim, para a visita em subestações, é interessante nós adotarmos uma prática prevencionista que significa o seguinte: primeiro, antes de visitar uma subestação, retirar todos os adornos metálicos, anéis, relógios, correntes, brincos, argola. Não tocar ou encostar em nenhum painel ou equipamento, mesmo que ele seja presumidamente aterrado. Usar sempre os equipamentos de proteção individual. Não usar celular dentro das subestações. Respeitar as delimitações das zonas, zona de risco, zona controlada e zona livre. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.